Oiê, estrelinhas! Vamos para os episódios da segunda temporada de Easy to Love Drogo. Espero que gostem. Alguns minutos depois, encontro a Sarah sentada em um banco, cochilando ao sol da manhã. Eu ando até ela e bato no ombro dela para acordá-la. Minha amiga abre lentamente os olhos e encontra o meu olhar. Eu sorrio para ela. Kali, bom dia, Sarah. Sarah, oi? Ela inclina a cabeça da direita para a esquerda, massageando a base do pescoço, depois se levanta e estende os braços sobre a cabeça, se espreguiçando. Fazer uma piada, se preocupar. Kali, qual é o problema, velhinha? Está enferrujada? Sarah, você não tem ideia. Eu não consegui dormir a noite toda. Toda essa história sobre o Conrad e a nossa possível aliança me perturbou. Então você não imagina em que estado eu estava hoje de manhã. Passei uma eternidade diante do espelho tentando esconder as olheiras. Eu luto para conter minha diversão. Kali, minha noite também não foi muito tranquila. Os meus nervos me fizeram companhia. A Sarah cruza os braços e me estuda cuidadosamente. Sarah, isso é tão injusto. A sua pele está perfeita, nada de olheiras à vista. Parece que você acabou de sair do salão de beleza. Carly não precisa chutar o balde. Dou de ombros com indiferença, mas no fundo ainda não estou acostumada a essa vantagem de ser um vampiro. Sarah, de qualquer forma, por que você só chegou agora? Corri de manhã para poder falar com você um pouco antes da aula, mas você não estava aqui. Baixar as expectativas dela, pedir desculpas. Kalia, desculpe, eu tive que resolver algumas coisas. A Sarah abre um sorriso, mas não me pede para falar mais. Então, como ela sempre faz, ela coloca o braço no meu e me puxa em direção ao prédio das nossas aulas. Samantha, ora, ora, olha quem nós temos aqui, minha inimiga favorita. Nós duas nos viramos ao mesmo tempo para encarar a Samantha, que está usando seu sorriso condescendente habitual. Aqui vamos nós novamente. Kali, Samantha, espere, deixe-me adivinhar, você veio se desculpar? Samantha, psh, eu não te devo nada. Sarah, qual é, Sam? Seja legal pela primeira vez e nos deixe em paz. Samantha, por que eu deveria? Eu conheço garotas como vocês. Você banca bacana, mas na verdade são cobras de verdade. Contra-atacar, me conter. Kali, é preciso ser uma para reconhecer outra? Sério, você não tem nada melhor para fazer? Samantha, sim, certo, banca idiota, mas não se preocupe, um dia todos saberão sua verdadeira face. Sua máscara vai cair eventualmente. Kali, do que você está falando? Samantha, aparências enganam. Desconcertada, troca um olhar com a Sarah. Em um movimento deliberado, Samantha joga os cabelos para trás e cruza os braços. Samantha, está certo. Eu posso não ser perfeita, mas pelo menos não sou hipócrita. Eu sempre sou realista. Sarah, então você está nos dizendo que tem orgulho de ser a maior vaca do campus. Você está de boa com isso? Samantha, eu apenas sigo a lei da selva. O poder dá certo. Kali, geralmente as pessoas que seguem essa filosofia foram intimidadas. Os olhos da Samantha se arregalam imediatamente. Ela me lança um olhar estranho, tingido de tristeza e raiva reprimida. É uma armadilha? Faz sentido. Faz sentido. Entendo melhor o comportamento da Samantha agora. Ela está presa em um ciclo vicioso de atormentador e atormentado. Ela está apenas reproduzindo o que ela mesma passou. Eu a estudo, procurando por um sinal de tristeza ou trauma. No fundo, não posso deixar de sentir compaixão. Isso eu posso. Eu não sinto um pingo de compaixão pela Samantha. Samantha, pare de me olhar assim. Calhe, assim como?
Samantha, como se eu fosse uma pobre criatura indefesa. Eu não preciso da sua pena. A Sarah faz uma careta, acenando as palavras da Samantha com desdém. Sarah, por que usar a Kali em particular? Samantha, fácil, por vingança. Isso é ridículo, entendo. Kali, isso é um absurdo. Eu nunca fiz nada pra você. Você acha que é minha culpa que você já foi intimidada? Ou que o Loan olhou pra mim? Ela solta uma risada áspera. Samantha, você não me engana. Estou avisando. Posso fazer seus anos na faculdade o inferno se eu quiser. Kali, ok, claramente estamos perdendo tempo tentando falar com você. Você está procurando por conflitos onde não tem. Agarro o braço da Sarah e arrasto para dentro do prédio, mas eu subestimei a determinação da Samantha e ela nos alcança no corredor. Samantha, covarde, você está fugindo. Cale, sério, Samantha, eu já tive o suficiente de você por um dia. Qual é o seu problema, afinal? Por que você está tão obcecada por mim? Você está com ciúmes porque o Luan está interessado em mim, é isso? Você está tão preocupada com o passado que acha que me deixar infeliz vai justificar? A Samantha sorri maldosamente. Samantha, você se parece com ela. Eu a encaro, arquear a sobrancelha intrigada. Cale, de quem você está falando? Samantha, a garota que me maltratava na escola. O seu rosto se parece com o dela. Então, eu não suporto sua cara feia. Sarah, entenda. Então você está projetando. Você não vê o quanto isso é absurdo depois de todo esse tempo? Samantha, você não entenderia. Esse tipo de besteira deixa uma marca. Anos não significam nada. Kylie, de qualquer forma, não acho que descarregar todo o seu ódio em mim, pensando que sou a pessoa que fazia bullying com você, esteja ajudando a sua recuperação. Ela encolhe os ombros e bufa exasperada. Samantha, me poupe da sua psicologia barata. Desde quando você é terapeuta? Agora eu entendo porque o Victor escolheu a Samantha. Ele viu essa abertura nela e a explorou. De repente, uma mistura nauseante de vários perfumes baratos assaltam minhas narinas. Viro a cabeça para seguir o cheiro e cerro os dentes. Um grupo de garotas, o grupo insuportável de líderes de torcida, está se aproximando. Elas chamam a Samantha com acenos frenéticos e gritinhos de hiena. Samantha, minhas amigas estão aqui. Até mais tarde, perdedoras. Nós a observamos se afastar com movimentos exagerados. A Sarah solta um longo suspiro. Sarah, sou eu ou a Samantha ainda está mais louca do que o habitual? Certeza? Na verdade, não. Eu aceno com a cabeça em concordância. Sarah, eu me pergunto o que o Conrad fez com o cérebro dela. Acho que ele pode ter queimado alguns dos neurônios quando expulsou a influência do Victor. Opa! Justamente quando preciso convencer a Sarah da necessidade e dos benefícios da hipnose. Contradizer a Sarah é mudar de assunto. Kylie, pelo contrário, acho que a hipnose a ajudou. Ela tem remoído isso há muito tempo. Pelo menos agora ela está expressando verbalmente. Sarah, ok, talvez seja uma questão de perspectiva. Eu pensei que fosse apenas veneno. Kylie, independentemente disso, a hipnose é um meio de sugestão e prevenção terapêutica acima de tudo. Isso realmente me ajudou com minha sede. Sarah, você está esquecendo que sua barreira hipnótica nunca se sustentou contra a sede de sangue. Agora é minha vez de suspirar, então o sinal toca para o início das aulas. Droga, já. Vou tentar novamente mais tarde. No final vou convencê-la a deixar um vampiro se meter com seu cérebro. Ainda assim, não posso esperar muito. Na próxima vez que ela encontrar o Conrad, ele poderá ler sua mente e descobrir todos os nossos planos. Sarah, ei, Kylie, você pode me ouvir? Vamos, precisamos nos apressar ou vamos nos atrasar para a nossa primeira aula?
A Sarah corre pelo corredor e eu imediatamente a sigo. Sem fôlego, a Sarah passa pela porta da sala de aula como um tornado. A sala de aula já está cheia, mas felizmente o professor ainda não chegou. Suspiramos de alívio e sentamos na primeira fila. A Sarah pega rapidamente os livros, o caderno, a caixa de lápis, depois verifica as horas no relógio. Sarah, o professor Jones está muito atrasado, isso não é normal. Eu aceno sombriamente e eu dou de ombros. A conversa flui ao nosso redor e os alunos estão começando a ficar impacientes, alguns deles suspirando alto, exasperados. Eu mantenho os meus ouvidos alerta, tentando bloquear a confusão do ambiente para identificar os sons no corredor e antecipar a chegada do professor. De repente, a porta se abre e o Sebastian Jones aparece na porta. Mais uma vez, eu não o ouvi ou o senti vindo. Seu cabelo está ensopado de suor e cai desordenadamente sobre seu rosto. As bochechas estão levemente coradas, os olhos opacos e rodeados de olheiras. Depois de piscar e lançar um olhar turvo sobre a sala de aula, ele se senta atrás da mesa. A Sarah se inclina para mim e sussurra. Sarah, não muito sexy essa manhã. Ele parece muito mal. Eu sinto que ele está doente ou algo assim. Nenhuma dúvida sobre isso, talvez. Callie, talvez ele apenas tenha corrido para chegar a tempo. Eu o observo atentamente enquanto ele organiza suas anotações e pega os seus livros de referência. Seus movimentos são descuidados e nervosos. Finalmente, depois de alguns segundos, ele levanta a cabeça, bate no microfone com a ponta dos dedos e fala. Sebastian, bom dia a todos. Desculpe o atraso. Vamos começar a aula de hoje, se vocês não se importarem. Percebo uma certa contração em sua mandíbula, como se uma dor invisível e abrasadora o estivesse atormentando. Olho em volta, mas ninguém parece ter notado, nem a Sarah, que com a caneta na mão já está se preparando para escrever o título da aula. O professor Johnny se vira para o quadro negro, pega um pedaço de giz e escreve o título, Origem dos Lobisomens. Hã? Sussurros surgem quando ele revela o assunto de hoje. A Sarah desliza um olhar para mim, sua surpresa clara em seu rosto. Por que o professor Jones está abordando o tema dos lobisomens antes mesmo de terminar a unidade dos vampiros? Apontar a inconsistência e não falar nada. Fico perplexa com a escolha de tópico, e não estou sozinha, a sala de aula fica tensa. O professor se vira e toca no microfone novamente, mas dessa vez é para exigir silêncio. Sebastian, ainda estou autorizada a decidir quais tópicos serão abordados durante a minha aula. Se vocês não gostarem, pode sair. Além disso, gostaria de falar com vocês, fãs de vampiros e bruxas em particular, para esclarecer um ponto importante. Minha aula pretende ensinar vocês sobre lendas, não pedir desculpas por quem bebe sangue ou manipula as artes mágicas. E apesar das percepções populares, os lobisomens são igualmente interessantes para estudar, talvez mais honoráveis até. Meu Deus, qual é o problema dele? Eu afundo na minha cadeira e viro mecanicamente a minha caneta entre os dedos sem tirar os olhos do professor. Isso é estranho, eu sinto como se ele tivesse uma rusga pessoal contra os vampiros e bruxas. A Sarah rapidamente risca algumas palavras em seu caderno para eu ler. Sarah, nosso professor favorito, está com um humor estranho hoje. Eu aceno distraidamente. Uma vozinha no fundo da minha mente sugere que eu dê uma olhada em sua mente para ler seus pensamentos e entender seu comportamento. Usar meus poderes, abster-se de usar meus poderes. Ela já tentou uma vez com o Jones e não funfou, então eu acho que não vai funfar, então melhor não. Da última vez na biblioteca não consegui ler a mente dele e duvido que seja prudente tentar novamente.
Há riscos em usar minhas habilidades psíquicas. Eu ainda preciso praticar. Minha tentativa no Luan quase deu errado. Eu tremo pensando no dano que eu poderia causar no cérebro do Sebastian Jones se eu cedesse à minha curiosidade. Sebastian, senhorita Box, é realmente hora de sonhar acordada? Eu pulo com o som severo do meu nome sendo chamado. Olho em volta desorientada e percebo que todo mundo está olhando para mim. Ótimo, eu odeio ser o centro das atenções. Kali, desculpa. Ele fixa os olhos em mim severamente, me encarando. Eu tento me encolher no meu lugar, mas ele não tira os olhos de mim. Eu me sinto cada vez mais desconfortável enquanto olho em volta, na esperança de que ele pare de me intimidar. A atitude dele pode parecer comum para um professor, mas eu detecto uma irritação muito mais profunda do que as aparências podem levar alguém a acreditar. Eu mereço, estou ficando cansada disso. Então ele arregaça as mangas, revelando os braços musculosos. Um dos dois está envolto em um curativo apertado. O professor está ferido? Na verdade, o curativo é estranhamente familiar. Meu rosto claramente trai minha surpresa porque um segundo depois o Sebastian Jones puxa as mangas de volta e desvia o olhar. Esquisito. Viro-me para Sarah para compartilhar minha descoberta com ela, mas ela está completamente absorvida em um livro de folclore do leste europeu. Nossa, olha a viagem da Sarah. O professor pega o seu pedaço de giz mais uma vez e escreve 3 palavras no quadro negro. Teoria, mistério e metamorfose. Sebastian, um debate sobre as origens dos licântropos vem há séculos, com teorias muito diferentes. Essas teorias vieram de teólogos, antropólogos, pesquisadores médicos, praticantes do ocultismo e especialistas em lobos. Lobos, eu sempre pensei que havia algo especial sobre o meu, que ele entende e cuida de mim. Um metamorfo? Um lobisomem? Eu estive pensando nisso por um tempo, mas talvez ele realmente seja um metamorfo, como o Peter sugeriu uma vez. Mas como posso ter certeza se ele realmente é um metamorfo? Duvido que ele concorde em me mostrar sua verdadeira forma. Dito isso, fico especialmente curiosa sobre a minha coruja. Ela também é uma metamorfa ou ela é apenas um pássaro que alguém domesticou por algum motivo misterioso? Ainda assim, é muito estranho pensar que o meu lobo possa realmente ser um homem. De repente, acariciar sua cabeça assume uma dimensão totalmente nova. Sebastian, embora ataques de lobos, doenças e necessidades psíquicas possam fornecer amplas explicações para essas lendas, ainda há um certo mistério em torno deles. Assim, o evento mais famoso da Europa que reivindicou muitas vítimas foi o episódio da besta de Gévaudan. Ah, eu vi um filme sobre isso. Sebastian, nenhum outro animal jamais foi objeto de tanta escrita e publicação. Há rumores de que cerca de 104 pessoas foram mortas e devoradas entre 1764 e 1767. Além do mais, a história de lobos matando homens em todos os países da Europa, cristalizando o ódio da humanidade por esse animal. Como tal, os licântropos representam uma espécie de reconciliação entre homem e lobo. Ridículo, interessante. Gosto da ideia de licântropos como criaturas feitas de 2 seres que a natureza e mentes medrosas frequentemente colocam em oposição uma à outra. Eles formariam um elo entre 2 espécies que estão destinadas a serem inimigas. Dito isso, não podemos ignorar o aspecto mágico das lendas licantrópicas, a importância da mordida, a lua, uma maldição verdadeiramente cíclica. O Sebastian Jones cruza os braços em uma posição de professor. A mais antiga maldição licantrópica é aquela que Zeus inflige a Licaon, rei da Arcádia.
Essa é a prova mitológica de que os lobisomens não são criados por uma mordida, mas que podem ser amaldiçoados apenas por magia. Lobisomens como uma maldição mágica? Eu concordo. Os olhos do professor brilham com um brilho misterioso, fascinante e um pouco preocupante. Um pensamento estranho me passa pela cabeça, e se o Dr. Jones for realmente um deles? Por mais absurda que possa parecer, a ideia explicaria algumas coisas. A presença de seu curativo, que se parece muito com o que eu usei no meu lobo, o fato de não poder ler sua mente ou perceber sua presença. Totalmente inconsciente do que está acontecendo em minha mente, o professor continua sua aula enfatizando a maldição pesada e injusta que os lobisomens carregam. Quando a aula termina, a Sarah se apressa para arrumar suas coisas como se estivesse ansiosa para fugir. Eu preciso falar com ela, eu a observo perplexa. Cale, por que você está com tanta pressa? Sarah, desculpe, eu preciso me apressar. Minha próxima aula é do outro lado do campus e eu já tive problemas da última vez por me atrasar. Antes que eu possa dizer outra palavra, minha amiga sobe as escadas da sala de aula e desaparece da vista. Os outros alunos saem lentamente da sala e eu me encontro a sós com o professor. É agora ou nunca. Determinada a esclarecer isso de uma vez por toda, vou até o tablado onde fica a mesa do Sebastian Jones. Sebastian, senhorita Box. Como sempre, o professor nem precisa se virar para saber que sou eu quem está atrás dele. Perguntar para ele e não falar nada. Cale, como você faz isso? Ele se vira e me olha confuso. Sebastian, desculpe, o quê? Cale, como você sabia que era eu? Sebastian, raciocínio dedutivo simples. Cale, é o seu olfato, não é? Você reconhece meu cheiro? Ele começa a rir e balança a cabeça. Sebastian, eu não sou um cachorro, senhorita Cale, e eu não farejo ar para identificar os cheiros dos meus alunos. Eu continuo firme, eu me sinto ridícula. Não, a pergunta foi um pouco descabida, porque ela mesma reconhece o cheiro dos outros. Mas seja firme, vamos lá, a gente tem que arrancar isso dele. Cale, não um cachorro, mas talvez um lobo? O professor arqueia a sobrancelha. Sebastian, acho que você é fã de Teen Wolf. Cale, na verdade não, mas esse não é o ponto. Sebastian, bem, eu não sei o que você quer ouvir, mas já que eu te repreendi durante a aula, imagino que você veio pedir desculpas. Preciso perseverar, agora que já dei o tópico, preciso chegar ao fundo disso. Cale, tudo bem. Então o que há com sua lesão? Como você se machucou? Ele olha para o braço dele. Sebastian, não foi nada, eu apenas me queimei enquanto cozinhava ontem à noite. Zombar dele, seja sem vergonha. Cale, eu gostaria de ver sua ferida. Sebastian, não vejo razão para isso. A minha ferida já foi desinfetada e tem um curativo limpo. Cale, quem enfaixou para você quando cuidaram de você? Seu curativo parece um pouco apertado. Eu tenho a impressão de que não foi feito para você. Sebastian, e aqui devo esse interrogatório. As suas perguntas são muito intrusivas e acho que você cruzou as fronteiras entre aluno e professor. O professor solta um suspiro profundo e irritado. Sua expressão se fechou, ele me dá um olhar estranhamente intenso. Sebastian, eu não sei o que você está querendo, mas não tenho tempo para isso. Sou esperado no salão da faculdade para uma reunião importante. Ele vira e começa a guardar suas coisas, jogando-as às pressas em sua mochila de couro. Ficar de rodeios, pressionar ele. Já tá tudo lascado mesmo. Cale, o que você estava fazendo ontem à noite, depois da meia-noite? Sebastian, que tipo de pergunta é essa? Eu estava em casa, é claro, dormindo. Cale, alguém pode confirmar isso? Porque eu pensei ter visto você nos arredores dos Bartoli. Sebastian, eu moro sozinho, mas a menos que fosse sonâmbulo, não sei por que motivo estaria na propriedade dos Bartoli.
Ele pega o paletó no encosto da cadeira e desce do palco, pronto para fugir. Seu desejo de fugir reforça minhas suspeitas. Sebastian, eu tenho que ir agora, senhorita Box. Ele passa por mim e olha para mim com desconfiança antes de seguir rapidamente em seu caminho. Se eu deixar essa oportunidade escapar, talvez nunca consiga abordar esse tópico com ele novamente. Cale, professor, eu sei a verdade que você procura. Ele congela, depois lentamente vira a cabeça para o lado sem mover o corpo, os punhos cerrados. Contar a ele sobre o porão, conversar com ele sobre sua natureza. Você vai contar o que sobre o porão? Porque nem você, nem nós, nem ninguém sabe o que tem nessa merda. Todo mundo sabe que lobisomens podem ser mortos com uma bala de prata, talvez porque o metal esteja associado à lua. Kali, a lâmina que cortou você foi feita de prata, não foi? O professor solta um suspiro exasperado. Sebastian, não se preocupe, não foi um corte profundo. Kali, eu pensei que tinha sido uma queimadura. Um silêncio pesado recai sobre nós. De repente, um barulho crepitante soa nos alto-falantes, seguidos pela voz do secretário do Departamento de Recursos Humanos. Professor Sebastian Jones deve se reportar imediatamente ao salão da faculdade. Pelo menos ele estava falando a verdade sobre isso. Assim que esse pensamento me passa pela cabeça, o professor sai correndo da sala de aula e desaparece sem dizer uma palavra. Eu suspiro. Kali, parece que não sou a única a enfrentar um destino complicado. Bom, estrelinhas, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha, se inscreve e até a próxima!